Bom, agora nessa aula a gente vai ver aí 30 questões relacionadas a todo esse conteúdo que nós vimos aqui no módulo de legislação de trânsito. Vem comigo na tela. Questão número 1. Marque a alternativa incorreta. Presta muita atenção quando a questão pedir a incorreta. Aqui eu coloquei em caixa alta, letras garrafais, que é para não ter como você não ver. Mas se você estiver fazendo a prova escrita, então, aquela que você rabisca nela, a caneta, dá uma circulada, bota a setinha apontando aqui, que é para você não esquecer. Se for a prova no computador, aí é bom prestar muita atenção, tá bom? Então, marque a incorreta. Eu tenho que procurar aqui, dentre as alternativas, qual que é a incorreta. São pré-requisitos ao candidato à habilitação. Então, são pré-requisitos, mas que é incorreta. Ser maior de 18 anos é um pré-requisito para tirar a habilitação? Não é. Eu até expliquei lá no princípio do curso que você precisa ser penalmente imputável. Não confundir isso com ser maior de 18 anos. Aí lá na ocasião eu expliquei por quê. Se você ainda tiver dúvida, volta lá naquela aula e entenda. Não basta ter 18 anos. Tem que ser penalmente imputável, tá? Então, ser maior de 18 anos não é, então vou fazer um X aqui, um pré-requisito para o candidato à habilitação. Saber ler e escrever é um pré-requisito, então vou colocar um Vzinho. Possuir documentos de identificação? É sim. Possuir cadastro de pessoa física, CPF? É sim. Então, qual que é a única incorreta, aquela que não é a alternativa A, que já estava aqui marcadinha para a gente. Então, a resposta à questão número 1, a alternativa A, essa aí é uma questão que o pessoal erra muito, quase sempre erra essa questão quando cai em prova, então você não vai dar essa má nota também, né? Questão número 2. Sobre o processo de habilitação, marque a alternativa falsa. Opa, mais uma vez, agora não está falando incorreta, mas está dizendo falsa, então tem que ficar de olho nela. O candidato poderá requerer simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, as categorias A e B? Pode, gente? Ele pode tirar A e B ao mesmo tempo, simultaneamente? Pode. Então, essa aqui é verdadeira, correta. Alternativa B. O processo de habilitação tem validade de 1 ano? Sim, é verdadeira. É 1 ano o processo de habilitação. Alternativa C. Com a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, o condutor poderá conduzir motonetas? Não, ciclomotor apenas. Autorização para conduzir ciclomotor. Esse último C aqui é de ciclomotor. Ronaldo, mas qual que é a diferença de motoneta para ciclomotor? É que a motoneta ela pode exceder os 50 km por hora e as 50 cilindradas, né? A motoneta ela pode ter mais, aliás, ela pode, não, ela vai ter mais de 50 cilindradas. O ciclomotor não. Então não pode, tá? Que está dizendo que pode, isso é falso, como a gente está procurando a falsa, essa aqui é a falsa. Confere? Deixa ela com um xizinho assim que já sabe que ela está errada. Vzinho é certo, xizinho é errado. E a alternativa D diz que o candidato poderá requerer a ACC e a categoria B simultaneamente. Pode sim, ele pode tirar a ACC e a categoria B ao mesmo tempo. Isso é verdadeiro. Então, a única falsa que a gente tem é a alternativa C. Na tela aqui, mais uma questãozinha, agora dizendo o seguinte: qual das alternativas corresponde a um documento dispensado do porte mediante consulta de regularidade? Então, a gente viu durante as aulas quais são os documentos de porte obrigatório. Habilitação e documento do veículo são de porte obrigatório. Mas esse porte ele pode ser dispensado quando o agente fiscalizador conseguir verificar no sistema informatizado que esse veículo está licenciado ou que o condutor é habilitado. Que documentos são esses então? Aqui, a Carteira Nacional de Habilitação. Ela é dispensada do porte quando o agente fiscalizador conseguir consultar lá no sistema. Ela é dispensada? Sim. A permissão para dirigir? Sim. O certificado de licenciamento anual do veículo? Sim. A resposta aqui é todas as alternativas acima. Está aí para você. Então guardem isso. Hoje, do jeito que a legislação de trânsito está, qualquer que seja o documento de porte obrigatório, é dispensado o seu porte, ou seja, não será autuado, não será multado
aquele condutor que não estiver portando, seja a habilitação ou o licenciamento. Quando a gente fala de habilitação, pode ser a CNH ou a permissão para dirigir, conforme trouxe aqui nas alternativas A e B. E o licenciamento do veículo na alternativa C, ou seja, todas as alternativas estão corretas e, inclusive, vem a dica, né? 80% das vezes, 80, 90% das vezes, pelo menos 80%, que em alguma das alternativas, estiver constando lá assim, todas alguma coisa, todas estão certas, todas estão erradas, todas é isso, todas aquilo, apareceu todas lá, o todos, 80% das vezes essa será a resposta da questão. Questão número 4, marque a alternativa incorreta. Observem, já perceberam que o Detran gosta de trabalhar bastante com incorreta, com a falsa? Então veja lá, será necessária a confecção de um novo CRV? Isso aqui é documento de veículo, tá? Tem um Vzinho no final, é porque é veículo, ó, certificado de registro do veículo. Ele é diferente do CRLV, o L aqui é de licenciamento, tá? Então nós temos o CRV, o CRLV e tem o DPVAT. Nós vimos esses 3 documentos lá durante as aulas. Se você prestou atenção, estudou e revisou, com certeza não vai ter dificuldade de responder. Então será necessária a confecção de um novo CRV, porque o registro do veículo ele é feito quando você faz o primeiro emplacamento dele. Mas e depois? Quando é que eu preciso emitir um novo CRV? Na letra A diz anualmente, desde que o veículo esteja em dia com tributos e multas. Não é. O que é emitido anualmente é esse documento aqui, ó, o CRLV. Ele é que é emitido anualmente. Todo ano o Detran tem que emitir um licenciamento novo, desde que o veículo esteja em dia com tributos e multas. Como a questão aqui está pedindo a incorreta, eu já achei. É a letra A. Ronaldo, mas as outras todas aqui vão dar emissão de novo CRV? Vamos ver, ó. Quando for transferida a propriedade do veículo, quer dizer, mudou de dono, sim, tem que tirar um novo CRV. Ao alterar qualquer característica do veículo, cor, combustível, tipo, né? Também. Ao mudar a categoria do veículo, então, a propriedade, característica, categoria, também. E ainda faltou uma, que eu me lembro que lá na aula a gente falou de 4 situações em que o CRV exige a confecção de um novo documento desse, né? Um novo CRV. Qual que é a última? Quando mudar de endereço para outro município. Se for dentro do mesmo município, não precisa tirar um novo CRV, não. Mas se for para outro município, precisa. Então, são 4 situações. A B, a C e a D aqui já nos mostram 3. E essa 4ª é quando ele mudar de município. Agora, essa primeira aqui não é CRV, é CRLV. Tá bom? Que é o licenciamento anual do veículo, confirmado é a alternativa A para você. Questão 5 agora. O candidato que for encontrado treinando desacompanhado de instrutor credenciado terá a sua LADV, que é a sua licença de aprendizagem. Veja bem, ele estava treinando, mas estava treinando sem instrutor. Ele vai ter uma punição na LADV dele ali. Vocês lembram que lá na aula eu falei que alguma coisa por 6 meses? A LADV dele vai sofrer uma punição por 6 meses, olha. Todas as alternativas dão alguma coisa por 6 meses. É caçada, é recolhida, é apreendida, é suspensa. Quem assistiu a aula e prestou atenção no macetinho, a punição é por 6 meses. Todas elas 6 meses, não é? 6 meses começa com qual letra? Com a letra S. Qual punição começa com a letra S aqui? Ó? Essa aqui começa com C, essa com R, essa com A, essa com S. Opa, achei. Então ela vai ser suspensa por 6 meses. Macetaço que eu passei para vocês, está caindo na prova desse jeito, resposta D, dada aí para vocês. Questão número 6. A Carteira Nacional de Habilitação atribui a quem possuí-la o direito de dirigir qualquer tipo de veículo apenas no estado onde foi emitida. Olha, eu para começar não gosto dessa palavra qualquer, esse termo qualquer tipo de veículo é muito amplo, acaba dando aí alguma possibilidade de margem de erro na questão. Isso aqui é o que eu chamo de casca de banana. 90% das vezes que essa alternativa que essa palavra cai numa alternativa, a alternativa está errada. 90% das vezes, não é 100% não, mas 90% das vezes sim. Tá? Casca de banana. Vou até apelidar aqui ó, de CB. Casca de banana. 90% das vezes é questão, alternativa errada. E aqui ainda tem uma outra casca de banana, que é o apenas.
apenas, somente, nunca, jamais, unicamente, exclusivamente, são palavras muito restritivas, elas restringem outras possibilidades. Vocês vão ver no decorrer das aulas do curso que eu ensino esses macetinhos. E o apenas também é uma casca de banana, CB. Então aqui, ó, nós temos duas cascas de banana na mesma alternativa. Com certeza a alternativa vai estar errada. 90% dessa aqui mais 90% dessa aqui já deu 180%. Então vejam bem, se você analisar friamente, ó, qualquer tipo de veículo, apenas no estado onde foi emitida, quer dizer que se eu tirei minha habilitação em Minas, eu só posso dirigir em Minas com a habilitação? Não, eu posso dirigir em todo o Brasil. Então observem que aqui está errada. Realmente essa aqui não pode ser a resposta. B de bola agora. Qualquer tipo de veículo automotor somente em vias urbanas, ó, de novo aqui, ó, o qualquer, que é um CB, casca de banana, e o somente, que também é um CB, é uma casca de banana. Meu querido, somente nas vias urbanas? Não, eu posso dirigir em vias rurais também, rodovias e estradas, então aqui está fora. Veículos automotores para os quais foi habilitado apenas na localidade onde foi emitida. Bom, que eu posso dirigir veículo automotor quando eu tenho a CNH, tudo bem. Mas olha o apenas aqui, ó. Apenas é o quê? CB, casca de banana. Por quê? Porque não é só na localidade onde ela foi emitida, eu posso dirigir em qualquer lugar do Brasil. E por último, eu posso dirigir veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Show de bola, bacana, essa é a resposta, não tenho o que contestar. Questão número 7, marque a alternativa correta. É atribuição do Sistema Nacional de Trânsito, ou SNT. SNT é Sistema Nacional de Trânsito. Atribuição quer dizer função, é uma competência, é uma das atividades que o SNT, o Sistema Nacional de Trânsito, precisa de executar. Então vejamos. Alternativa A. Normatizar o trânsito brasileiro somente. Bom, o Sistema Nacional de Trânsito tem lá os seus conselhos, né? O Conselho Nacional de Trânsito, por exemplo, o CONTRAN, que é um órgão normativo. Então, ele pode normatizar sim. Mas esse somente aqui é a famosa casca de banana, CB. 90% dessa alternativa está errada. E está porque não é só normatizar o trânsito, não. O Sistema Nacional de Trânsito tem um monte de funções, atribuições. Então, A está fora, eu estou procurando a correta. Alternativa B, apenas julgar os recursos de multa de trânsito. Olha, julgar recursos de multa de trânsito é uma função do Sistema Nacional de Trânsito. Aliás, quem faz isso é a JARI ou então o CETRAN, quando for em segunda instância, né? Mas apenas é uma CB, casca de banana. Está fora, essa não pode ser a resposta. Alternativa C, sempre atender às solicitações dos cidadãos e motoristas. Bom, o Sistema Nacional de Trânsito tem que atender sim às solicitações dos cidadãos e motoristas. Mas sempre? Sempre não, sempre é uma casca de banana. Sempre, apenas, somente, unicamente, jamais. Vai anotando essas palavras aí, tá? Por que que não? Porque às vezes imagina uma pessoa solicitou ao órgão de trânsito que em frente à casa dela precisa de uma lombada, né? Uma ondulação transversal, que o pessoal chama de quebra-mola. Aí o órgão vai fazer um estudo técnico naquilo ali e vai perceber que ele não cabe a colocação de uma lombada, até porque o Código de Trânsito diz que saliência ou lombada, ou a ondulação transversal não deve ser utilizada, a não ser em casos específicos de estudos técnicos que comprovem a sua necessidade e que nenhuma outra forma consiga solucionar aquilo. Tem que colocar a lombada mesmo, aí tudo bem. Mas o órgão chegou à conclusão de que não cabe, não dá para aplicar e não vai atender. Então, como é que sempre vai atender as solicitações do cidadão? Não tem como, né? Então, é uma casca de banana, letra C também fora. Alternativa D, registrar os veículos e também os condutores habilitados. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito têm que registrar os veículos e os condutores? Sim. Tem alguma coisa errada nessa alternativa? Não. Tem alguma casca de banana? Não. Então, essa é a resposta, letra D. Questão número 8. Assinale a alternativa que corresponde ao órgão normativo do Distrito Federal. Aí já vem aquela questão. Lembra daquele quadrinho onde eu coloquei os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Tem da União, tem dos estados, do Distrito Federal e do município. E ele tem normativo, executivo de trânsito, executivo rodoviário, fiscalizadores e recursais, que é a JARI por último ali. Pois é, se você lembrar daquele quadrinho, você vai lembrar do que essa questão aqui está pedindo. Então veja bem,
Órgão normativo é órgão que estabelece normas, são os conselhos. Guardem bem isso, são os conselhos. Enquanto os órgãos executivos, vou até escrever aqui em cima que é para você não esquecer, são os departamentos. Departamentos. Os conselhos sempre começam com C e os departamentos sempre começam com D. Então observe que aqui a gente não tem nenhum departamento, a gente tem conselhos. Tem CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o que a questão está pedindo, normativo do Distrito Federal. DIFE, olha aqui, DIFE, já até achamos a resposta. Confere? E a CIRETRAN, que na verdade é o DETRAN, né? Eu expliquei isso lá na aula, a CIRETRAN é o DETRAN. Se começa com D, é um departamento, então não é órgão normativo. Departamento não normatiza, departamento apenas executa. Vamos confirmar aí, alternativa C, a resposta. Questão número 9. Para que o condutor possa conduzir veículos com carga perigosa, é necessário, dentre outros, que ele seja habilitado pelo menos na categoria A. Qual categoria? Olha, carga perigosa, produtos perigosos, né? Carga perigosa. Aí qual que é a categoria? Vai ter que fazer o curso específico, transporte de produtos perigosos. E qual a categoria? Ele tem que ter pelo menos, aqui diz pelo menos, né? Pelo menos. No mínimo que ele tem que ter para fazer esse curso é qual categoria? Categoria A, ele já pode fazer curso de carga perigosa? Não pode. Eu até me lembro de lá na aula eu ter chamado a atenção quanto a isso. Porque quando a gente pensa em produtos perigosos, cargas perigosas, a gente pensa em caminhão para cima. Então todo mundo na hora da prova pensa, tem que ter pelo menos categoria C. Aí eu expliquei, olha, com a caminhonete você já pode transportar carga perigosa, produto perigoso, e a categoria B só. Eu até disse lá na hora da aula, Ronaldo, mas e a categoria A também tem a motocicleta, transporte de botão de gás, mas nesse caso existe argumentação específica e não exige que tenha custo de carga perigosa, tá bom? Então a categoria A aqui, não. Já a categoria B, C, D ou E, se tivesse aqui, sim. Só que aqui a questão está pedindo pelo menos, no mínimo, que ele tem que ter o quê? Essa daqui, a categoria B. Então, resposta aí, B de bola. Lembrando que com qualquer uma dessas daqui para baixo aqui, ele já pode fazer o curso de carga perigosa. Como a questão pediu pelo menos B ele precisa ter. A questão 10 pede para marcar a incorreta. Aqui eu fui camarada, coloquei incorreta em caixa alta, quer dizer, letras maiúsculas, bem evidente para você não esquecer. Mas cuidado, porque na prova eles não vão caprichar assim com você não, tá? Eles vão colocar esse incorreto aqui de forma bem sutil, que é para no decorrer da questão você esquecer e acabar marcando a correta, né? Então marque a incorreta. A mudança da categoria C para a categoria E exige o quê? Na alternativa A diz ser habilitada pelo menos 2 anos na categoria C. Quem quer mudar para a categoria E, ele precisa de 1 ano na categoria C. Vamos até fazer um esqueminha aqui, A, B, C, D, E. Aí vocês lembram? De um lado a gente liga 1 a 1, conforme eu expliquei lá na aulinha, e do outro lado a gente liga o B no D e o C no E. A única que exige 2 anos é o de B para D. Essa aqui exige 2 anos. Essa aqui exige 1, essa aqui é livre, essa aqui é livre, essa aqui exige 1, essa aqui exige 1. Se você não aprendeu a fazer esse esqueminha, volte lá na aula, assista novamente, já tem que aprender. Então veja bem, de C, que é essa aqui, de C para E, é 1 ano, não são 2 não, aqui está falando 2, então está errado. Marque a incorreta, essa aqui é incorreta. Eu já marcaria ela, mas calma, normalmente quando a resposta está logo na alternativa A assim, a gente fica um pé atrás. Então vamos analisar, continuar analisando. Precisa ser maior de 21 anos? Para tirar a categoria E, precisa ter mais de 21 anos? Precisa, para a categoria D e E, é exigido ter pelo menos 21 anos. Então essa aqui é verdade. Não possuir mais de uma infração gravíssima no RENASH? Sim. Na hora de você pedir, solicitar essa mudança para a categoria E, isso vale também para a categoria D, tá? Quem quer tirar D ou E, eles vão puxar a informação do seu prontuário. Se tiver apenas uma infração gravíssima, não tem problema. Você pode fazer a mudança naturalmente. Mas se tiver mais de uma infração gravíssima,
Aí não pode, você fica impedido até essa infração sair do seu prontuário. Então aqui está dizendo, não possuir mais de uma infração gravíssima. Isso é verdade. E na letra D diz que seja aprovado em exame de direção da respectiva categoria. Tem que fazer exame de direção para tirar a categoria E? Claro, na carreta lá, né? Então isso aqui também é verdade. Qual é a resposta da questão? Alternativa A mesmo, aquela que a gente já havia encontrado desde o princípio. Confirmamos aí a sua resposta. Questão número 11. Constitui mudança de característica em veículo. Pneu liso é mudança de característica? Não, aí é mau estado de conservação. A descarga livre aberta é uma mudança de característica no veículo? Não, aí é falta de manutenção, ou então o cara abriu ali para poder fazer alguma graça, e isso aqui é o tipo de alteração de característica que a autoridade nem autoriza, né? Não tem como. Então tá fora. Instalou um rádio toca-fitas ou um multimídia, hoje em dia não tem mais toca-fitas, né? Questão antiga essa, toca-fitas. A galera mais nova vai até estranhar. Fita? O que é isso? O que é fita? Que antigamente tinha, as músicas não eram em CD, DVD, hoje nem isso mais, né? Cartão, então, e cartão já está aí no Bluetooth. Nós já estamos na era aí do celular, conecta com o aplicativo do carro e já roda direto ali. As questões do Detran ainda estão na época do toca-fitas ainda, pensa bem. Então aqui instalou um rádio, um toca-fita, um multimídia, seja o que for, isso não é mudança de característica não, tá? Rebaixamento da suspensão ou então a mudança de cor do veículo, isso sim, é alteração de característica e para fazer depende de autorização prévia da autoridade de trânsito. A alternativa D aqui é a resposta. Questão número 12. Renavan. O que é isso? A Renavan é o quê? Eu até lembro de ter falado com vocês na aula sobre o Renavan e também sobre o Renache. Estão lembrados? Renache. Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. E aqui, Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, Registro Nacional de Veículos Motorizados? Não, está fora. Registro Nacional de Veículos Automotores? Essa é a resposta. Aqui, Registro Nacional de Veículos Automotivos e Motorizados? Não, até poderia ser, né? Assim, é muito próximo, né? Uma definição da outra, mas não é. E aqui, Registro Nacional de Condutores Motorizados? Não, também não é não. A alternativa D está fora, B aí confirmada para você. Questão 13. São equipamentos obrigatórios nos veículos. Aqui não diz que tipo de veículo, né? Falou veículos, ficou muito aberto, né? Muito amplo. Para-choque, precisa em veículo? Precisa. No automóvel precisa. Mas imagina na motocicleta, não precisa, né? Pneus precisa, buzina precisa, faróis precisa. E faróis no plural também no automóvel, na motocicleta não. Mas enfim, sim, sim, sim e sim. Não só em todos os veículos não, mas em alguns veículos sim. Então aqui até serviria como resposta. Rodas de liga leve e pneus radiais? Não, aqui está inventando moda, né? Aqui já é veículo equipadão, isso não é obrigatório não. Estamos falando só de equipamento obrigatório, tá bom? CRLV e DUT. DUT, gente, nem existe isso dentro da legislação de trânsito. É documento único de trânsito, que é uma referência antiga que fazia-se ao licenciamento do veículo. Hoje em dia o correto é CRLV, que é o licenciamento anual do veículo. Também pode ser chamado de CLA, nós já falamos disso várias vezes aqui no nosso curso. Isso aqui é equipamento? Não, isso não é equipamento, isso é documento. Então tá fora. Cintos de segurança? Sim. Airbag? Sim. Bluetooth? O que é o Bluetooth? É aquele sistema de conexão com o seu aparelho celular ou com qualquer outro dispositivo que tenha ali o sistema de Bluetooth. Isso é uma rede, né? Uma rede de dispositivos, poderia ser uma rede de computadores, uma rede de dispositivos ali via Bluetooth, não é cabo nem wireless, é Bluetooth. Isso pode até ter no veículo, é permitido, mas equipamento obrigatório, isso aqui não é. Então a alternativa D está fora, confirmada aí letra A para a gente. Questão 14. O extintor de incêndio é um equipamento obrigatório? A gente quando vê extintor de incêndio, a gente lembra logo que não é mais obrigatório para alguns veículos. Confere? Quando for automóvel, quando for utilitário, quando for caminhoneta ou caminhonete, e
E quando for triciclo de cabine fechada, nesse caso aqui o extintor é facultativo. Agora, para os demais ele é obrigatório, tá? Não deixou de ser obrigatório, não. Então, o extintor de incêndio é um equipamento obrigatório. Para os veículos automotores, exceto motocicletas, olha, bate não, porque quando fala veículos automotores, tirando apenas as motocicletas, os automóveis aqui entrariam. E automóvel não é obrigado a ter extintor de incêndio, então aqui está fora. Somente por ocasião do licenciamento do veículo, ou seja, quando for licenciar, registrar e licenciar o veículo, precisa ter o extintor? Não. Até porque esse somente aqui é o quê? Uma casca de banana. CB, 90% da alternativa está errada, e nesse caso aqui não foi diferente, ela está errada. Ele é obrigatório para caminhão trator, para micro-ônibus, para veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis e também os coletivos de passageiros? Sim, nenhum desses veículos aqui se encaixa dentro dos que a gente falou, ó, automóvel, utilitário, caminhoneta ou caminhonete e triciclo de cabine fechada. Esses aqui o extintor é facultativo. Nos demais, que são esses aqui, ele é obrigatório. Então, alternativa C, certinha. E a alternativa D já de cara também está errada, porque ela já vem com a casca de banana, né? Apenas é casca de banana, quem está anotando aí já sabe disso. E aqui diz apenas para os veículos novos, não importa se o veículo é novo ou usado, importa o tipo do veículo, tá bom? Então aqui está fora, ficamos com a alternativa C. Questão 15. Para o licenciamento de um veículo em outro estado, deve-se... Bom, eu tenho um veículo, ele já está registrado e licenciado no estado onde eu moro, só que eu quero levar ele para outro estado. O que é que eu preciso fazer, hein? Obrigatoriamente alterar os caracteres de suas placas? Não, de forma alguma. Caracteres de placas não mudam nunca. O veículo ele vai ter uma placa ali com seus caracteres, né? No modelo antigo, 3 letras e 4 números. No modelo de transição agora, o que está mudando, 3 letras, 4 números com o segundo número ali, na verdade é letra. Então fica 3 letras, número, letra, 2 números. Confere? Isso não muda. Isso acompanha o veículo até a sua morte. Quando o veículo vira sucata, não tem jeito de aproveitar mais, aí eles podem usar essa sequência de caracteres ali para outro veículo? Não pode, não pode, não é reaproveitar. Então, de jeito nenhum, tá? Vai alterar, de jeito nenhum, vai alterar caracteres de placas. Pode alterar agora na transição por causa da conversão, né? Onde você tinha lá A, B, C, 1, 2, 3, 4, que era a placa do veículo. Agora vai ficar A, B, C, 1, aí no lugar do 2 vai vir uma letra, 3, 4. Então não é nem que mudou, é porque houve a conversão, né? No que mudou para a placa nova, o modelo novo, aí houve essa conversão aqui do segundo caractere. Mas não é que mudou, lá no DNA dele mesmo, isso aqui, esse X aqui, por exemplo, equivale a esse número que estava aqui em cima do mesmo jeito. Então não pode, tá, gente? Está fora isso aqui, sem chance. Pedir autorização ao Conselho Nacional de Trânsito. Você imaginou ter que pedir autorização para o CONTRAN para mudar o endereço de um veículo de um estado para outro, o licenciamento dele para um estado para outro? Sem chance, né? Se fosse falar, pelo menos ao DENATRAN, ainda ia, com o Departamento Nacional de Trânsito. Ainda não é, né? Mas CONTRAN, totalmente sem chance, sem nexo, B está fora. Dar ciência ao Departamento de Trânsito do estado de origem. Olha, Departamento de Trânsito do Estado é quem, hein? Esse aqui é o DETRAN. Origem é da onde ele está saindo. Destino é para onde ele está indo, ó, para outro estado. Esse outro estado aqui é o destino dele. Então eu tenho que dar ciência, eu tenho que cientificar o DETRAN de origem, quer dizer, de onde ele está saindo, que eu vou mudar para o DETRAN de destino. Precisa, e quem faz isso é o DETRAN de destino. Quando você chega lá no DETRAN de destino, fala assim, eu quero transferir isso veículo para cá, você vai ter que comprovar o endereço, né, que o proprietário é desse DETRAN de destino, e o DETRAN de destino vai avisar o de origem, só esse carro estava licenciado aí, registrado licenciado aí, e o proprietário mudou para cá, ou vendeu para alguém daqui, e está fazendo transferência para aqui, tá?
ele tem que avisar. O Detran de destino tem que avisar o Detran de origem. Então isso aqui está certo. Não tem nem como, né? Senão pensa, se o cara transferir lá para o estado novo, fizer o registro no estado novo e não tirar do Detran antigo, na hora de pagar IPVA vai ter que pagar 2, né? Na hora de emitir o documento vai emitir 2. Não tem chance disso acontecer. E na alternativa D diz que tem que pedir autorização ao Conselho de Trânsito do Estado, que é o CETRAN, né? CETRAN. Não tem que pedir nem ao CONTRAN, que é o que estava aqui em cima, e nem ao CETRAN. Está fora isso. Letra C é a resposta. Questão 16. É competência do CONTRAN. CONTRAN é conselho, né? Começa com C, conselho. E conselho, ele faz o quê? Ele é normativo. Ele estabelece normas complementares. Ele é também consultivo. Então vejamos lá, ó. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. Olha, esse cumprir e fazer cumprir a legislação é uma atribuição que consta para quase todos os órgãos de trânsito, mas para o CONTRAN não, por incrível que pareça. Na alternativa B, julgar os recursos interpostos pelos infratores em segunda instância. Até existe a possibilidade do CONTRAN julgar isso dentro da legislação, porque na prática mesmo não acontece. Dele julgar recursos em segunda instância, não em primeira instância. Então aqui está fora. Em primeira instância, quem vai julgar é a Jari. Tá bom? Sempre em primeira instância, Jari. Alternativa C. Organizar e manter o registro nacional. Quem faz esse registro nacional de carteira de habilitação? Registrar é executar alguma coisa. E executar alguma coisa é função do órgão executivo, o departamento. O departamento começa com D. Então, DENATRAN, porque esse é registro nacional, o departamento tem que ser nacional. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Não é o CONTRAN que faz isso. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades? Sim, o CONTRAN é o órgão coordenador. Ele é normativo, consultivo e coordenador. Eu não coloquei essa última aqui, que era para não dar a pista para vocês antes, né? Então, letra D é a resposta. Só lembrando que esse cumprir e fazer cumprir aparece dentro de todos os órgãos de trânsito, ele aparece para quase todos. Só o CONTRAN e mais um ou dois, se eu não me engano, que não tem essa atribuição aqui prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro.